Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. São 3 os principais motivos que nos fazem procrastinar aqui nos vídeos. A gente procrastina e muita gente se sente culpado por isso. Porque todo mundo que trabalha com alta performance, eles criticam, eles colocam que você tem que batalhar com todas as suas forças contra o processo de procrastinação. Não se culpe se você não está fazendo seus vídeos. Vamos trabalhar juntos para que você tenha condição de fazer os seus vídeos da melhor forma possível, com o máximo potencial da sua criatividade. Então, o primeiro motivo que nos faz procrastinar, que é o nosso cérebro. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. São 3 os principais motivos que nos fazem procrastinar aqui nos vídeos. A ideia não é ensinar vocês ou falar sobre procrastinação na sua vida. Estou falando o que faz a gente procrastinar em criar nossos vídeos. A gente procrastina e muita gente se sente culpado por isso. Porque todo mundo que trabalha com alta performance, eles criticam, eles colocam que você tem que batalhar com todas as suas forças contra o processo de procrastinação. Bom, como eu disse, eu não sou coach, eu não sou nenhum expert em alta performance, meu trabalho é com vídeo. Então, o que eu vou trazer para vocês é estritamente relacionada a vídeos. E aí o que eu trago é a procrastinação em vídeos. Então eu convidei você para procrastinar comigo, porque porque a gente não pode se culpar por estar procrastinando aqui na criação dos vídeos. Porque quando a gente cria, a gente vai fazer um vídeo, a gente precisa estar seguro, porque é todo um processo de criação. A criatividade precisa estar fluida. Então, se você está num processo que você se culpa, você se força a fazer algo, a coisa não é natural. Então, acaba inibindo a sua criatividade, acaba inibindo a sua clareza, a sua comunicação, que tanto é importante para o que a gente estuda aqui no Pré-Rec. Então, aqui, a partir de agora, eu vou conversar com vocês os 3 principais motivos pelo qual a gente acaba procrastinando aqui na criação dos vídeos. Mas não se culpe por isso. Só estou te trazendo isso porque, conhecendo, a gente consegue trabalhar esse processo. É quase igual Alcoólicos Anônimos. Quando a gente tem aqui, a primeira fase dos Alcoólicos Anônimos é reconhecer o problema. Então, a gente aqui, se a procrastinação está atrapalhando o nosso projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o porquê que a gente procrastina na hora de criar nossos vídeos. Eu trago para vocês 3 motivos. Então, desses 3 motivos, a gente reconhecendo esses 3 motivos pelo qual a gente acaba procrastinando na criação dos vídeos, é aqui onde a gente consegue começar a trabalhar para solucionar este problema, se ele existir, tá? Então, não se culpe se você não está fazendo seus vídeos, vamos trabalhar juntos para que você tenha condição de fazer os seus vídeos da melhor forma possível, com o máximo potencial da sua criatividade. Primeiro motivo que nos faz procrastinar é o nosso cérebro. O próprio cérebro acaba nos boicotando se a gente for pensar em alta performance, que a gente precisa lutar. Por que eu falo isso? Porque o cérebro da gente, os neurocientistas cognitivos, ao estudar o cérebro, eles dividem o nosso cérebro num processo que muitos chamam de cérebro trino. Tá? O cérebro trino ele é composto por trino, três fases, 3 camadas cerebrais, tá? Na parte mais interna, que seria perto do nosso cerebelo, perto da nossa coluna, né, da nossa espinha, onde chegam todos os nossos sensores, né, nós temos o que o pessoal chama de cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é meio que, o próprio nome diz, né, é uma coisa de réptil, né, da coisa que é muito primitivo. É o cérebro, é a parte do nosso cérebro que nos mantém vivos. Então, ele faz tudo para que a gente continue vivo, sem que a gente precise pensar sobre isso.
Então você não pensa se o seu coração tem que bater, se o seu pulmão tem que respirar, se o seu sangue tem que fluir, se o seu rim tem que filtrar a água. Tudo isso existe um comando, né? O seu cérebro comanda tudo isso, ele comanda quando você tem que gerar mais adrenalina, quando você tem que gerar mais insulina para controlar todos esses níveis de hormônios e química, a química do organismo, né? É tudo controlado pelo cérebro, mas é controlado por essa parte que é inconsciente, é reptiliano, é o cérebro instintivo, que nos mantém vivos. Fora isso, nós temos aqui um cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é o relativo às nossas emoções, como a gente percebe as coisas. Ele é muito envolto daquilo que a gente acaba não tendo ainda controle. Então a gente não controla se a gente vai ficar triste, se a gente vai ficar alegre. A gente tem emoção e causa estímulos externos para que isso aconteça, mas o que efetivamente dá o efeito no nosso cérebro, se a gente está feliz, alegre, triste, depressivo, cansado, é esse sistema límbico que sente o corpo. Fora do sistema límbico, a última parte do nosso cérebro, a camada superior, é o que a pessoa chama de córtex pré-frontal, que é efetivamente onde está a nossa razão. Então, dizem até que a gente tem as atitudes pelo sistema límbico, o sistema límbico decide o que a gente vai fazer e a gente justifica pelo nosso racional. Então, você compra porque o seu sistema límbico quis comprar, você sentiu vontade, alguma coisa te impeliu a comprar, e o sistema pré-frontal justifica essa compra. Estava mais barato, eu peguei uma ótima oportunidade, peguei uma promoção, eu estava precisando muito desse que eu comprei. Então, na verdade, a decisão, pelos estudos que os estudos nos mostram, é pelo sistema límbico. E por que eu disse tudo isso? Para explicar como que acontece o processamento de tudo que a gente vive no nosso dia, o processamento dentro do nosso cérebro. E por que o nosso cérebro, nesse sentido, do estudo do cérebro trino, ele contribui para a nossa procrastinação? É um sistema que é onde a gente não tem controle, que é o nosso sistema reptiliano. Lembra que eu falei que o sistema reptiliano ele é um sistema que controla tudo que a gente não controla, que é aquilo que nos mantém vivos? Então, ele tem uma memória que a gente chama, né, assim, de memória primitiva, né, que é o que explica o porquê que um bebê, não um humano, mas um bebê de um animal, já nasce procurando a teta da mamãe, já nasce, o cavalo já nasce andando, sabe assim, é muito do instinto, né? É o nosso cérebro mais primitivo, nosso sistema reptiliano. E isso faz com que, dessa época que a gente tinha um período mais de escassez do que a gente vive hoje, que é de abundância, né? Hoje é muito fácil, você tá com sede, vai lá, abre uma garrafa de água, abre a torneira, entendeu, o seu filtro, coloca num copo e simplesmente vai lá e bebe. Agora, antigamente não. Antigamente não tinha disposição, você tinha que achar uma fonte de água, você tinha que achar um rio. Isso não vinha assim, muito de bate-pronto. Então o seu organismo, o seu cérebro, ele aprendeu a cuidar do seu organismo nesse sentido também. E o que ele faz? Ele tem todo um sistema de economia. Então ele economiza ao máximo energia. Por isso até que hoje a gente tem um problema da obesidade, né? Então, porque a gente está num mundo que tudo é muito mais fácil, mas você ainda tem dentro do seu instinto a economia de energia. Então você acaba comendo mais do que deve, gastando menos do que pode. Por que é gastando menos do que pode? Porque instintivamente o seu cérebro te coloca em situações que ele economiza energia. E a gente pensa muito em energia, caloria, pensando muito nessa questão da atividade física, da ginástica. Porém, pensar também gasta muita energia. Quando a gente pensa, quando a gente cria, quando a gente desenvolve, a gente está gastando calorias. E isso é bastante considerável no processo. Do processo do corporal, eu diria assim. Então, para o cérebro, quando você tem que pensar demais, você tem que criar algo, você tem que desenvolver a sua criatividade, você tem que criar um roteiro, criar um vídeo, pensar em diversos aspectos daquilo que você vai falar, é uma atividade que gasta muita caloria. E, para ele,
gastar caloria não é o adequado. Então ele te coloca num processo que parece que você está procrastinando. Mas para essa parte do cérebro, ele quer mais que o mundo termine em barranco, para você morra encostado. Entendeu como que funciona? Ele está tentando proteger a sua saúde. Então, se a gente tem que lutar contra algo que é instintivo, vai exigir muita força de vontade. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Você sabendo que o seu cérebro ele tem essa característica de salvar energia para você, de te manter vivo. Se você quer criar vídeos, você precisa ter um processo interno na sua mente, no seu sistema límbico e sistema do lóbulo frontal, né? Que é o nosso racional tentando dominar esse sistema instintivo. Não é fácil, mas é possível. Então a gente tem que ter muita força de vontade. É aí que vem a palavra força de vontade para criar as coisas, para sair do que é confortável, né? Porque assim, se eu estou numa situação que eu estou salvando energia, é uma situação que eu estou confortável, estou na minha zona de conforto. Então, se eu preciso, por alguma razão, por algum anseio, por uma ambição que eu tenho, eu preciso criar meus vídeos, eu preciso lutar contra o meu sistema reptiliano que está falando pare, não saia da sua zona de conforto. Eu preciso me forçar a isso. Então, eu estou falando para você, muitas vezes você procrastina, mas isso é um processo natural. O não natural é você criar os seus vídeos. Então, vamos juntos, das próximas vezes, ter essa força de vontade para a gente criar os nossos vídeos? Bom, tudo isso foi para dizer que a gente pode lutar contra o processo de procrastinação. Existem ferramentas, existem meios para a gente vencer tudo aquilo que nos faz procrastinar. Porém, se você está no processo de vencer todas essas barreiras, não se culpe, porque a culpa faz com que você gere mais um fator para procrastinar, entendeu? O nosso cérebro quer que a gente morra encostado, que o mundo acabe em barranco, que a gente possa descansar enquanto isso acontece. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos, sou criador do método Pré-Rec, um método que ensina experts, influenciadores e criadores de conteúdo a gravar seus vídeos de forma que a gente consiga ter aparência profissional para a construção da nossa autoridade. Com a autoridade, vender mais e vender melhor. Para quem entrar agora em novembro, eu vou estar oferecendo como bônus mentoria. Tá? Eu tenho um processo de mentoria, mas eu vou estar oferecendo como bônus uma mentoria gratuita de 3 meses. Nessa mentoria gratuita de 3 meses, para quem entrar agora em novembro de 2025, tá? Mentoria gratuita de 3 meses seria assim, são chamadas a cada 15 dias, onde na primeira, na última, na do meio e na última são chamadas individuais, eu e você. E nas demais chamadas, nas outras 3 ou 4 chamadas que vão completar os 3 meses, nós fazemos isso em grupo. Porque é até bacana, porque a dúvida de um ajuda muito na dúvida de outro. E se a gente precisa ter um processo criativo também, a voz do povo é a voz de Deus. Então é muito bacana fazer isso também em grupo, né? Então vai depender, se a gente conseguir formar grupos agora em novembro, a gente faz essas lives em grupo. E se a gente não conseguir formar grupos grandes que justifiquem isso, eu faço isso pessoalmente, eu e você. Tá? Porque eu já fiz isso, eu faço isso o tempo inteiro. Eu tenho grupos, eu tenho mentorados, né? Trabalho no tete-a-tete, que a gente conversa, aula, né? Eu nem chamo de aula, eu chamo de encontros, porque é efetivamente uma troca, é onde eu ajudo meus alunos a criarem seus vídeos cada vez melhores. Se você ainda não se inscreveu, aqui no meio, ó, vai aparecer um link. Aqui no lado, desse lado vai aparecer um vídeo muito bacana para você, e desse outro lado um vídeo mais legal ainda. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo.